Olá, meus irmãos, nós estamos aqui mais uma vez para levar até você a nossa próxima lição, deste domingo, que é a lição de número 10, que vai falar sobre o profeta Jeremias, com o tema a depressão por conta da rejeição e da solidão. Experiências de Jeremias, quando o desprezo tira o gosto da existência. Eu convido você a fazer a leitura da palavra de Deus em Jeremias 20, versículo 14. E diz assim o texto: Maldito o dia que nasci, não seja bendito o dia em que me deu à luz minha mãe. Irmãos, nós temos aqui na nossa revista, e ela também está aqui para você poder acompanhar ao longo aqui do período que eu estou falando, momentos muito delicados da vida de Jeremias. Nós vamos falar um pouco sobre isso aqui ao longo da nossa revista, dessa lição. Mas eu quero antes chamar a sua atenção porque algumas coisas são importantes e precisam ser ditas aí. A primeira é o fato de que fazer a vontade de Deus, ser fiel a Ele, tem o seu preço. Estou dando até uma pausa aqui para você refletir. Fazer a vontade de Deus tem o seu preço. Seguir a Deus tem o seu preço. E Jeremias foi uma pessoa que pagou um preço muito alto por seguir a Deus, por fazer a vontade de Deus. Outra coisa importante, e é uma ideia, totalmente equivocada, é o fato de que as pessoas que servem a Deus, as pessoas que seguem a Deus, as pessoas que são lideranças na igreja, as pessoas que são pastores, pastoras, ministros, diáconos, pessoas que têm o seu papel dentro da igreja de forma muito intensa, ou você mesmo que está na sua casa, no seu ambiente, pregando a palavra, há um pensamento que diz que as pessoas que falam de Deus, as pessoas que fazem a vontade de Deus, serão respeitadas, serão pessoas amadas, serão pessoas queridas por todos. Não é verdade. Não é verdade. As pessoas que fazem a vontade de Deus serão respeitadas e honradas por muitos, mas também desrespeitadas por outros tantos. Então, é bom que você saiba disso a partir dos exemplos que nós vamos ver aqui de Jeremias. Ou seja, um profeta de Deus que passou momentos terríveis, na sua época, por ter, então, optado em fazer a vontade de Deus. E esse profeta, esse homem, ser humano, está sendo aqui agora dizendo que se arrepende do dia que nasceu, se arrepende de a mãe dele ter dado à luz. Se ele pudesse, ele mudaria isso. Então, essa ideia de que a gente vai ter ao longo da nossa vida, sempre o aceito das pessoas, as pessoas vão nos amar porque a gente fala de Deus, porque a gente é um pastor, porque a gente é um diácono, porque a gente é um ministro de música, porque a gente tem... Não é verdade. As pessoas vão nos odiar também. Elas vão aprontar com a gente, elas vão aprontar com essas pessoas. E a lição, ela deixa isso muito claro. Por quê? Porque é a forma com que as pessoas hoje são tratadas, a maneira como as pessoas são tratadas. E isso só tende a piorar, porque uma vez que você está fazendo a vontade de Deus, você está indo contra o mundo, contra a vontade de muitas pessoas. E eu quero então falar isso para você inicialmente, deixar isso muito claro. Muitos líderes eclesiásticos, muitos pastores, muitos professores, muitas pessoas, elas acabam, por serem instrumentos nas mãos de Deus, sofrendo muito. Sofrendo muito. Então, muito bem. Vamos falar um pouquinho, então, desse momento de Jeremias. Quem era Jeremias? Quem foi o profeta, e conhecido até como o profeta chorão? Muitas pessoas falam isso, o profeta chorão. O autor também coloca aqui na revista, profeta chorão. Então, Jeremias foi uma pessoa
escolhida por Deus para poder levar a palavra do Senhor. Foi um profeta que Deus escolheu ele desde seus 15 anos de idade. Foi um profeta que Deus não deixou ele ter filhos. Só para você ter ideia. Tanto que ele fala da tamanha solidão, né, que ele viveu. Então foi um profeta que ele quando foi escolhido, ele disse assim, eu tenho medo. Está lá no versículo 1:18, né? Não tenha medo, Deus disse para ele. Não tenha medo, eu estarei com você. Mas o fato de Deus estar com ele não o impediu de sofrer o que ele sofreu. Porque ele precisava ser lapidado, mudado, né? Porque Deus sabe todas as coisas. Às vezes nós passamos nossos apertos, a gente não entende, mas Deus sabe por que nós estamos passando aquilo. Que mudança, que transformação Ele quer fazer em nós. Então, o profeta Jeremias viveu isso, viveu momentos terríveis, momentos tensos na presença do Senhor. Ele passou muitas dificuldades. Então eu quero nessa manhã, nesse dia, compartilhar com você isso. Primeiro, não é porque você serve a Deus, não é porque você é um pastor, não é porque você é um diácono, não é porque você é um líder, enfim, não é porque você é um cristão que as pessoas vão te amar e que você não vai passar por dificuldade. Você vai passar por dificuldade, mas Deus garante a vitória a todos eles. Deus garante a vitória a todos aqueles que por acaso estejam fazendo sua vontade. E para Jeremias não foi diferente. Deus estava com ele o tempo todo, mas Deus trabalhava Jeremias para ele cada vez mais ser um profeta melhor. Mas ele sofreu nas mãos do Senhor. E é isso que a gente quer falar com você nessa manhã, nesse dia. A gente quer trocar com você essa experiência de Jeremias e o quanto isso pode acrescentar na sua vida também. Você precisa tirar das lições da nossa EBD lições para a sua vida, para você aplicar no seu dia a dia, para você vencer suas angústias, para você suportar as dificuldades que você venha a ter ao longo da sua vida. A Bíblia nos ensina todo dia. A Bíblia é o nosso livro de fé, regra e prática. Você não pode abrir mão disso, tá certo? Então vamos para a nossa primeira lição, nosso primeiro tópico, aliás, dessa lição. Então, muito bem, como a gente estava falando, né? Nosso primeiro tópico aqui vai falar exatamente sobre a primeira tensão que Jeremias estava vivendo na sua vida. Como eu disse anteriormente, ele era essa pessoa, né, que foi escolhida por Deus para levar a mensagem a todos aqueles que precisavam entender que estavam em pecado, que precisavam entender que ele precisava mudar. Então, ele pregava, ele falava, né, de forma muito audaciosa a essas pessoas. Ele revelava o pecado dessas pessoas. E aí, imagina isso. Um profeta que joga aberto, que fala a verdade, que coloca às claras aquilo que o pecador está fazendo. Muito bem. A partir daí, então, Jeremias passa a ser perseguido. E nessa primeira etapa aqui, a gente vai ver essa tensão de Jeremias. Por quê? Porque por ele ser esse profeta ousado, por ele falar a verdade, por ele fazer de fato aquilo que Deus queria que ele fizesse, os da sua própria casa começou a persegui-los. Então ele era perseguido pela sua própria casa e pelos seus irmãos. Olha, vou ler para você aqui o texto de Jeremias 12:6, só para você entender a questão. 12:6 diz assim: porque até os teus irmãos e a casa de teu pai, eles próprios procedem perfidamente contigo. Eles mesmos te perseguem com fortes gritos. Não te fies deles, ainda que digam coisas boas. Ou seja, não confie neles. Veja, o da própria casa, os pais, os irmãos perseguindo Jeremias. Por quê? Porque ele estava fazendo aquilo que Deus mandou que ele fizesse. Então, irmão, eu quero muito que você reflita sobre isso. Não é fácil, não é simples. E outra coisa, ser perseguido pelos seus. Olha que situação. Pelos da sua casa, pelos da sua família. É pesado isso, né, irmão? É pesado. Pois é, e Jeremias enfrentou isso. O que Deus está falando para nós nesses dias?
A gente tem que estar de olhos abertos, a gente tem que estar atento. Porque fazer a vontade de Deus, na época de Jeremias já era difícil, imagina hoje. Com tamanha circulação de informação, com as situações que a gente vive por aí, com tudo que o mundo vive como está. Então, eu quero muito que você ore sempre, peça sempre a Deus sabedoria para fazer a vontade dele. Mas lembre-se, né? No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, né? Porque Jesus disse o quê? Eu venci. Então, Jeremias vivia suas aflições, vivia o seu momento e era perseguido, fazendo a vontade de Deus. O segundo tópico, ele vai falar sobre esse momento de tensão, né? Esse momento de tensão. Ou seja, o momento em que Jeremias enfrentava aquelas situações, né, com relação aos outros, né? Então Jeremias chegou a um ponto de sentir-se muito solitário por causa da rejeição quase que universal que passou. Todos me amaldiçoam. Olha que situação, né? A pessoa não tem mais amigos, a pessoa não tem mais ninguém para confidenciar, para compartilhar, todos me amaldiçoam. E lá no versículo 15, né, do capítulo 15, do 10 a 11, ele diz assim: nunca me assentei na assembléia dos zombadores, nem me regozijei, por causa da tua mão me assentei solitário, pois me encheste de indignação. Exatamente isso. Ele não aceitava esse tipo de coisa. O Salmo 1 diz assim: bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta à roda dos escarnecedores. Pois é, Jeremias já estava vivenciando esse tipo de... Né? Jeremias, aqui, ele repercute o Salmo 1. Ele fala exatamente sobre isso, ele não vivia essa situação. Né? Ele não estava no meio de zombadores, mas ele passava os apertos, ele passava as tensões, ele passava os momentos difíceis que aquele grupo tinha contra ele. Então, Jeremias vivia esse momento de tensão. Né? Ele era proibido, e essa solidão de Jeremias culminava em outras coisas, culminava em problemas pessoais. Olha aqui, ó, o versículo 16 de Jeremias, capítulo 16, versículo 2. Vou ler aqui para o irmão. Diz assim: não tomarás mulher, não terás filhos nem filhas neste lugar. Lembra o que eu disse? Pois é. Deus determinou que ele não tivesse filhos nem filhas. Né? Deus determinou que ele não fosse, né, essa pessoa que constituísse família. Né? Exatamente para quê? Porque Deus tinha outros planos para ele. Né? Então, Jeremias vivia essa tensão, essas dificuldades, porque ele vivia num mundo de corrupção. Às vezes a gente não sabe por que Deus não dá filhos ou filhas para as pessoas. Deus é que sabe. Mas Jeremias vivia num mundo de corrupção, num mundo muito ruim. Né? Então, Deus não permitiu que ele procriasse ali, que ele formasse família ali. E isso deixava ele também muito triste, porque ele era homem. E é isso que eu queria compartilhar com você. Às vezes você acha que o seu pastor é um herói, né? É um Superman. Não tem isso. Ele é um homem separado por Deus para levar a mensagem. E que pode passar por muitos problemas, porque ele é ser humano. Então a gente tem que orar pelo nosso pastor, a gente tem que estar junto do nosso pastor para apoiá-lo, porque ele é ser humano. Assim como você e eu somos. Então, o nosso pastor, ele está à frente da igreja, mas ele passa por muitos problemas. Ele também passa por muitas tensões. Então, a gente tem que estar apoiando o nosso pastor, a gente tem que estar junto com ele. Porque Jeremias também, como homem separado por Deus, sofreu muito, passou muitos apertos. Então, eu quero compartilhar com você. Hoje nós temos aí um número muito grande de pastores se matando. O suicídio passou a ser uma realidade dentro do mundo cristão. Mas por que isso acontece? Porque as pessoas não têm suportado as pressões, não têm suportado mais o que tem a pressão sobre ele que o próprio evangelho coloca, que a própria sociedade coloca. Nós precisamos orar para que os nossos pastores, para que as nossas lideranças sejam fortes, consigam superar as suas dificuldades.
consigam vencer as suas dificuldades. Então Jeremias vem falando isso para a gente, vem dando essas dicas também para a gente, porque mesmo sendo um profeta de Deus, mesmo Deus falando diretamente com ele sofreu. Ele passou por vários problemas. E qual era a reação de Jeremias também a partir daí? Né? Como Jeremias reagia? Então, aqui abaixo nós podemos ver na nossa revista, né? Porque por tudo isso Jeremias voltou-se contra o Senhor. Olha só. Porque é permanente a minha dor e a minha ferida é grave e incurável. Olha só o que ele fala para Deus. Tanta dor, né? Por que te tornaste para mim como um riacho seco cujos mananciais falham? Olha isso. Se você voltar aqui no versículo 2, capítulo 2, versículo 13, ele lá atrás ele diz que Deus é fonte de água. Aqui ele já diz que Deus é um riacho seco. É angústia. É angústia, irmão. E Deus não se ofende quando você abre o seu coração para Ele, não. A gente tem aprendido isso. Deus não se ofende, Deus não se magoa. Você pode abrir seu coração para Ele. Você pode expressar sua mágoa até com Ele. Você pode fazer isso, porque, deixa eu te contar um segredinho, mesmo que você não fale, Ele já sabe. Então fala, coloca para fora, vai te fazer bem. Mas abra o seu coração para Deus, porque Ele vai te trabalhando, Ele vai te corrigindo, Ele vai ajustando aquilo que é necessário ajustar. Então eu quero compartilhar com você isso. Não entenda Deus como uma pessoa que você não possa falar o que você sente. Você pode falar. Você pode abrir seu coração para Deus, sabe? Porque Ele está apto a ouvir. Porque Ele sabe mesmo que você não fale. Entende? Então use o exemplo do nosso profeta aqui em questão. Né? Jeremias abre o coração para Deus, ele fala o que de fato ele estava sentindo. E Deus então começa a trabalhar isso aí, né, na vida de Jeremias. Então foram momentos difíceis, né? Foram momentos ruins, porque Jeremias estava com um povo muito insubordinado, um povo muito corrupto, um povo muito mau, um povo que não queria saber nada de Deus, queria apenas viver a sua vida com os seus pecados, com os seus erros. E Jeremias então estava lá, trabalhando para mudar um pouco esse quadro aí, para fazer alguma diferença na vida dessas pessoas. E ele tinha sido esse profeta, ele tinha sido escolhido por Deus. Né? Uma das respostas de Deus para Jeremias, né, mostra que o profeta estava vivendo nem de longe se comparava com a tristeza do Criador ao ver o seu povo se comportando daquela maneira. E ele diz aqui, ó, desampararei a minha casa, abandonei a minha herança, entreguei a amada da minha alma na mão de seus inimigos. Tornou-se a minha herança para mim como leão numa floresta. Levantou a sua voz contra mim, por isso eu a odiei. Exatamente o que Deus sentia, como filhos seus rebeldes. E Deus precisava atuar naquelas pessoas. E Jeremias tinha sido essa pessoa, ele foi escolhido para isso. Então, a gente tem que entender essa situação toda que Jeremias passava e o povo passava. Só que ele sofria muito com aquilo tudo. Ele sentia o peso também daquelas reações, daquele movimento que ele estava fazendo e o que o povo não queria saber. Mas Deus estava trabalhando para restaurar aquele povo ali, restaurar aquelas vidas. Né? Então quem seria aí Jeremias? Poxa, Deus prometeu que estaria com ele, isso é verdade. Deus prometeu que estaria com ele, mas não prometeu e nem livrou das adversidades que viriam no caminho. Pois é, as pessoas queriam matar Jeremias, só que Deus não iria permitir. Mas Deus também não livrava de ele sentir as angústias, de ele sentir aquele momento, porque Deus também estava sentindo, ele precisava saber que a missão dele não era à toa, tinha um povo difícil ali, e aquele pastor, aquele profeta precisava levar aquela mensagem. E quem é Jeremias hoje? Quem seria o Jeremias hoje, né? E aí ele fala aqui, ó, tristeza, né? Porque saí da madre para ver trabalho e tristeza e para que os meus dias se consumam na vergonha? As palavras de Jeremias revelam o quanto estava doendo em seu coração as reações do povo de Judá contra ele.
podemos aprender isso com o quê? O que podemos aprender então? O que a lição coloca para a gente? Primeiro, devemos cuidar dos nossos profetas. Falei isso agora há pouco. Devemos cuidar dos nossos pastores, devemos cuidar das pessoas que nos acolhem, dos nossos líderes, pessoas que precisam da gente, pessoas que são pessoas e precisam ser amadas. Então, eles não foram chamados para falar o que nós gostaríamos de ouvir. Já se ligou nisso? Vou repetir. O pastor não foi chamado para falar o que eu quero ouvir. O pastor foi chamado para falar o que Deus quer que eu saiba. E nem sempre o que o pastor vai falar, o que o diácono, o que o missionário, enfim, o que o líder vai falar é aquilo que eu quero ouvir. Muitas das vezes serão coisas totalmente diferentes e nem sempre farão bem aos meus ouvidos. Então, isso que você tem que entender. Jeremias não tratava dessa maneira, né? Então, as palavras de Jeremias não agradavam as pessoas, por isso que as pessoas perseguiam ele. Então, ele não era o profeta que levava toda a harmonia, ele levava exatamente o que Deus tinha para falar, que era a angústia de saber que aquele povo estava perdido e que precisava mudar o seu comportamento. Então, Jeremias era um cara duro na sua palavra, ele falava aquilo que precisava ser dito mesmo. E isso, obviamente, caía de forma muito pesada, né, sobre ele. As suas angústias, os seus momentos eram realmente momentos muito duros, né? Então, hoje não é diferente. Hoje, o pastor, o líder, ele precisa também falar aquilo que de fato nós precisamos ouvir. Se a gente merece um puxão de orelha, tem que ser dado. Se a gente merece ser chamado a atenção, tem que ser chamado. Por quê? Porque é crescimento, é desenvolvimento. E Jeremias fazia isso, os profetas de hoje também. Com certeza irão fazer. O outro ponto importante aí é que Jeremias, né, que nós devemos de fato cuidar do nosso coração de profeta, ou seja, somos chamados por Deus para levar a palavra e por isso precisamos estar preparados. Pois é, está preparado, irmão? Irmã, você está preparado? Está preparada para sofrer, para levar a palavra de Deus e passar dificuldades? Pois é isso que a palavra de Deus nos ensina, que os profetas passaram. Uma coisa que eu acho muito interessante na Bíblia é que ela não esconde os problemas. As pessoas que foram chamadas para levar a mensagem sofreram, mostraram-se muito mais humanas, né? Mas tinha Deus junto. Então, assim, Deus não fez dessas pessoas seres invencíveis. Muito pelo contrário, nas suas dificuldades, Deus trabalhou para que elas se tornassem cada vez melhores, pessoas fortes. E é isso que a palavra de Deus traz para a gente. A gente precisa estar atento a isso. Nós precisamos nos tornarmos pessoas fortes, pessoas capazes de levar a palavra. E não ficar aí pelos cantos de mimimi, reclamando, mas sim respirar e seguir em frente, porque é isso que Deus espera de nós. Olha, se você olhar lá no povo de Israel, dos 12 homens que foram espiar a terra, Deus só conseguiu aproveitar 2. Né? Josué e Calebe. E os 2 foram honrados. Os outros 10 morreram. Deus destruiu. Por quê? Porque eram pessoas que pregavam coisas negativas. Pessoas que não tinham a visão clara do que Deus tem de propósito para a vida deles. E você tem que ter visão clara. Mesmo passando dificuldade, mesmo você não enxergando de fato aquilo que você gostaria de enxergar, se tua vida está nas mãos de Deus, aguarda que a clareza vai vir. Que Deus vai abrir, né, de fato as portas para você entender. Né? Então essa é a mensagem desse dia. Né? Usar Jeremias como exemplo, né, para que a gente possa ser forte naquilo que Deus tem separado para nós. Qual a vontade de Deus para você? Né? Por que Deus te levantou? Tem um motivo para isso. Né? Tem um motivo para isso. E aí no versículo 20, que eu vou ler aqui para o irmão, diz assim: E eu porei contra este povo como forte muro de bronze, e pelejarão contra ti, mas não prevalecerão contra ti, porque eu sou contigo, para te guardar, para te livrar deles, diz o Senhor. Pois é. Apesar de tudo que a gente leu de Jeremias, apesar de chamar ele de profeta chorão e tudo mais, Jeremias era um homem forte. E ele suportou tudo, levou a mensagem conforme Deus queria que eu fizesse. Né? Então, é encorajar, irmão. A gente precisa estar cada vez mais encorajado, cada vez mais forte, para que a gente também apoie nosso pastor, que nós formemos uma equipe, uma igreja forte para levar a mensagem de Cristo.
e não ficar fraco, não se deixar levar por ondas, por contaminações, né, de papos, né, de ideias, de fraquezas que não nos agrada e nem agrada a Deus. Mas a gente precisa ser forte, precisa entender a mensagem e levar, estar forte para suportar tudo aquilo que vier sobre nós. Essa é a verdade. É isso que Jeremias coloca, é isso que a palavra de Deus coloca, que a gente possa ser forte. E que Jeremias possa ser também para nós um exemplo. Então, que você e eu possamos sempre crescer nesse sentido, vencendo as nossas barreiras e mostrando para Deus que Ele pode contar com a gente. Tá ok? Gente, um grande abraço, muito bom. Um grande beijo, fiquem na paz, Deus abençoe vocês e até uma próxima oportunidade. Tchau, tchau.